E para encerrar, um último ensinamento aqui. Tiago, capítulo 3, do verso 6 ao verso 12. Olha o que ele diz. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Muito forte isso aqui. A língua é um mundo de iniquidade. E ela contamina a pessoa por inteiro, ela incendeia. Ela incendeia todo o corpo. E esse incêndio é provocado pelo inferno. Verso 7. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. O ser humano consegue domar todo animal, qualquer espécie animal, o ser humano consegue domar. Mas a língua, versículo 8, a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. A língua é um mal incontrolável. As nossas palavras têm poder. Têm poder de abençoar ou de amaldiçoar. E é interessante que a Bíblia diz que nós vamos prestar conta de toda palavra que sair da nossa boca. A gente não se lembra disso às vezes. Às vezes a gente liga a metralhadora que é a nossa língua e dispara sem dó em quem tiver na reta e destruímos vidas, destruímos sonhos, magoamos, ferimos pessoas, ofendemos pessoas. A Evelyn está perguntando, essa pregação ficará gravada? Sim, vai ficar gravada, viu, Evelyn? Vai ficar gravada aqui e você pode assistir depois, pode compartilhar, pode mandar para os seus grupos, seus contatos aí o link. Vai ficar gravada. Da mesma língua, da mesma boca, procedem bênção e maldição. Quer obedecer a Deus? Vigie a sua língua. Vigie com a sua boca. Pense antes de falar. Pense antes de falar. Fale com prudência. Antes de proferir qualquer palavra, peça a Deus que projete na sua mente o que aquilo vai trazer de bom na vida daquela pessoa que ouvir. Às vezes nós queremos descarregar a nossa ira, o nosso ódio, a nossa raiva com palavras. Não é isso que acontece? Nós ouvimos uma ofensa, rapidamente nós queremos detonar com a vida das pessoas. E quando nós não falamos, nós escrevemos. Nos comentários de um vídeo, numa postagem, numa rede social. Nós queremos destruir uma pessoa com a nossa língua. Às vezes usamos como um mecanismo de defesa, né? E mesmo assim está errado. E às vezes usamos como um mecanismo de ataque. Errado das duas formas. E isso acontece na maioria das vezes aonde? Dentro da nossa própria casa. Uma irmã comentou ali, ó, meu esposo tem uma língua... Pois é. Tem esposo que tem a língua afiada, tem esposa que tem a língua afiada. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Encha-se com a palavra de Deus, encha-se com as coisas de Deus, encha-se do Espírito Santo, encha-se de louvores, porque aí quando você for proferir alguma palavra,
você vai estar cheio de Deus e as suas palavras vão abençoar. Irmãos, eu penso muito antes de sentar aqui, transmitir essa palavra nas redes sociais, porque eu sei o peso que isso vai ter. Não adianta eu sentar aqui e despejar a minha indignação, o meu ódio, a minha raiva, o meu rancor, porque tem gente que é assim. Ele briga com alguém, aí ele vem para a rede social e pá, 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 pá. Não. E eu termino com o seguinte. Tiago diz que homem algum pode domar a língua. Está no versículo 8. E é verdade. Homem nenhum consegue domar, mas o Espírito Santo consegue. Aquilo que você não consegue domar, Deus pode domar. Deus pode colocar freio aí na sua boca, na sua língua. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra. Tem muitas pessoas acompanhando aqui, né? Eu vi muitos pedidos de oração passando ali, pela família, por portas de emprego que devem ser abertas, por enfermidades, por relacionamentos, por filhos, por maridos, por esposas, por ministérios. E eu quero colocar nesse momento agora em oração todas essas petições diante do Senhor. E pedir a Deus que nos dê clareza, entendimento diante dessa palavra. Tem uma irmã que colocou ali assim, estou com vontade de chorar com essa pregação. Quando nós queremos chorar assim, é um sinal, é um bom sinal de que o Espírito Santo está falando conosco. Que o Espírito Santo está ministrando ao nosso coração. Então abra o seu coração e abra a sua mente, deixe que Deus faça a obra dele. Pare de olhar tanto para os defeitos das pessoas e vá para o espelho. Olhe para o espelho. Seja um praticante da palavra e não seja somente ouvinte. Coloque em prática aquilo que você tem aprendido, aquilo que Deus tem falado com você. Você se tornará uma pessoa melhor. E as coisas ao seu redor se tornarão melhores. Amém? Nesse momento eu peço que você feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos falar com o Pai nesse momento. Não se esqueça, irmãos, eu sempre peço aqui, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal, de compartilhar essa mensagem e ativar as notificações. Eu percebo que o YouTube, às vezes, não notifica muitas pessoas porque o sininho das notificações lá não está ativado. Então ative para que todas as vezes que nós postarmos um conteúdo novo, você seja avisado aqui. Tá bom? Vamos orar. Você está sem forças, uma irmã colocou ali, eu estou desanimada. Você está sem ânimo, você está passando por um momento difícil. Deus pode renovar as suas forças, Deus pode renovar o seu espírito, fazer com que você consiga se levantar e caminhar novamente. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai amado e querido, te agradecemos de todo o nosso coração pelo ensinamento que a Tua palavra nos proporciona, Deus. Senhor, nós não queremos ser apenas ouvintes, mas queremos ser praticantes da Tua palavra. Que a nossa casa, a nossa vida, a nossa estrutura familiar esteja firmada não sobre a areia da desobediência, mas sobre a rocha que é Cristo, respaldada por uma vida de santidade e de obediência. Queremos ouvir as Tuas palavras e praticá-las. Faça de cada um de nós, faça de mim, desse irmão, dessa irmã, pessoas prudentes, pessoas sensatas. Queremos andar segundo a Tua palavra. Que a palavra do Senhor, ela entre pelos nossos ouvidos, alcance a nossa mente e alcance o nosso coração. E transforme o nosso caráter.
transforme a nossa conduta, que tenhamos atitudes corretas em qualquer circunstância. Senhor, nos leva todos os dias diante do espelho e nos faça contemplar a nossa própria vida, não somente no aspecto físico, não somente as nossas rugas, os cabelos brancos, a deterioração do nosso corpo, do nosso rosto, mas a nossa própria vida. E nos faça projetar planos melhores para o tempo de vida que ainda temos aqui na terra. Em nome de Jesus, queremos olhar para a tua lei que é perfeita e andar de acordo com os teus propósitos. Esquadrinha o nosso coração, sonda a nossa vida, vê se há em nós algum caminho mau e nos leve a um caminho de santidade. Queremos cumprir a tua vontade, queremos andar segundo os teus desígnios, queremos ser praticantes, não somente religiosos, não somente cumprirmos um ritual, uma formalidade de um culto ou de uma missa, mas sermos verdadeiramente servos e servas do Senhor. Nos perdoe, porque muitas vezes tratamos as pessoas de uma forma parcial. Tratamos melhor aqueles que são ricos, que se vestem bem, que são mais bonitos, e desprezamos o pobre, aquele que está marginalizado na sociedade, aquele que não tem recursos. Desses nós nos desfazemos, nós nos esquecemos, mas que nós podemos mudar o nosso comportamento de acordo com o Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor nos ensinar e aquilo que o Senhor ministrar ao nosso coração todos os dias. Visita, Senhor, essa família, vá de encontro a cada uma das necessidades dessas pessoas. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Uma semana de bênção e de vitória para você, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Quem confia em si mesmo ou quem deposita a sua confiança em homens é maldito. É isso que o profeta está dizendo. E Jeremias nos mostra a diferença entre os que confiam na força humana e naqueles que dependem do Deus vivo. Ele deixa claro que não é possível ter os dois como base da nossa confiança. Ou nós colocamos a nossa esperança nas promessas e na força das pessoas, ou olhamos para Deus e suas promessas. Promessa de governante, promessa de político, promessa de homem não vai sustentar a sua fé nesse momento, mas a promessa de Deus contida na palavra, sim. Quando nós tomamos o ser humano como base da nossa confiança, nós vamos nos desapontar e vamos ficar frustrados. Mas quando Deus se torna a fonte suprema da nossa confiança, nós não seremos abalados, não seremos abandonados. Amém, meu irmão? Confie no Senhor. Confie no Senhor. Pode parecer que não, mas Ele tem tudo sob controle. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, o profeta Abacuque escreveu assim, olha, o justo viverá pela fé. E ele não está falando aqui de confiança e fé no ser humano, mas em Deus. O justo viverá pela fé no Senhor, em Deus. Provérbios capítulo 29, versículo 25 está escrito, quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Eu tenho esperança que o governo, as autoridades,
o Senado, o Legislativo. Não. Eles estão ali com autoridade delegada por Deus, mas a nossa vitória, a nossa bênção, a nossa conquista, vencermos essa crise, é algo que virá do Senhor, é algo que virá de Deus. Amém? Quem deposita mais confiança em si mesmo ou em outras pessoas do que em Deus vai ficar amargurado, vai ficar desapontado. A pessoa pode até experimentar uma momentânea prosperidade ou uma aparente prosperidade durante um tempo, mas a jornada não vai levar ele ao destino que ele deseja. Mas quem transfere a sua confiança para Deus vai descobrir que a vida dele criou raízes profundas em um solo bem irrigado. Em 1 Samuel capítulo 2, verso 30, Deus declara assim, olha, honrarei os que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Honre a Deus, louve a Deus, deposite sua confiança em Deus, Ele vai te honrar. Amém? Eu sei, meu irmão, que nós temos vivido dias difíceis, não tem como a gente desprezar isso. As coisas estão aí, ó. Mesmo quando você desliga o noticiário, as notícias batem na sua porta. As notícias chegam no grupo da família, chegam do seu vizinho. Mesmo se você desligar o noticiário, porque a gente estava fazendo isso, né? Ah, não, as notícias na TV, na internet estão me bombardeando, eu vou desligar. Ok, eu desliguei também, eu dei uma pausa. Mas aí as notícias começam a chegar assim, de outras fontes, sabe? Porque elas são uma realidade, infelizmente. A morte de alguém chega aos nossos ouvidos a todo momento. Mas eu te desafio a continuar orando e a continuar crendo que o Senhor nos proporcionará dias melhores. Eu creio nessa palavra, em nome de Jesus. Bendito é o homem que deposita sua confiança em Deus, porque ele será frutífero. Ele não vai ter medo dos dias maus, ele não vai ficar ansioso, porque as suas raízes não estão firmadas, não estão condicionadas às circunstâncias, mas elas estão ligadas às águas, às fontes das águas, dos ribeiros. Elas estão ligadas em Deus. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra, é uma palavra simples. Não é uma palavra de profundo conhecimento teológico, uma nova revelação, mas é algo que, se você se apropriar, vai alimentar o seu espírito, a sua fé, vai te fazer ter forças para acordar amanhã e tentar novamente. Pastor, não estou vendendo nada, amanhã é dia de você tentar novamente. A sua mente não será tomada pela ansiedade, mas você será plantado junto às fontes das águas. E ainda que você não venda nada, e ainda que você não veja o dinheiro entrar na sua conta, mas você verá o suprimento, a sua necessidade será suprida de alguma maneira, meu irmão. Não tenha vergonha de dizer, olha, eu estou precisando. Vá até o seu parente, o seu amigo, seu pai, a sua mãe. Quantas vezes eu me casei muito jovem, me casei aos 20 anos de idade, a minha esposa tinha 18. Quantas vezes eu recorri ao meu pai. Falei, pai, meu dinheiro esse mês acabou. E acabou o leite dos meninos junto com o dinheiro. Porque nós temos que ser sinceros, sabe? Não adianta você tentar querer manter a aparência de bonitão nessa hora, não. Ah, o governo está dando um auxílio aí. Ó. Quem sabe é hora de você agarrar nesse auxílio. Quem sabe é isso aí que vai te ajudar a comprar o pão e o leite, o arroz, o feijão e o macarrão. Suas raízes não estão firmadas nas circunstâncias, mas firmadas em Deus. De uma maneira ou de outra, Deus vai te dar o sustento. As suas necessidades básicas serão supridas.
Pode ser que haja uma queda aí no seu padrão? Pode. Talvez é Deus nesse momento quebrando muita gente aí. Mas fome você não vai passar, não. Em nome de Jesus. Você não vai passar, não. O seu emprego fechou as portas porque quer, de alguma maneira, preservar a sua vida. O seu prefeito decretou lockdown aí na sua cidade. Você tem uma ferramenta de comunicação, olha. A gente tem tantos contatos aqui. Não tenha vergonha de expor sua debilidade. Todos nós estamos sujeitos a um momento assim. Hoje eu peço ajuda, amanhã eu estou em condições de ajudar. Mas é importante nós sermos sinceros. Outra coisa que Deus colocou no meu coração é que nenhuma situação é para sempre. Nada é para sempre. Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de rir, tempo de chorar, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de pandemia e tempo de bonança, tempo de doença e tempo de encontrar a cura para a doença, tempo de ser contaminado e tempo de ser vacinado. Essa pandemia não é para sempre. Essa crise não é para sempre. Ah, pastor, mas está morrendo muita gente. Eu sei. E saiba que Deus tem um compromisso com aqueles que sofrem. Palavra de Jesus isso. Bem-aventurados os que sofrem, porque eles serão consolados. Amém? Pandemia não é para sempre. Isolamento não é para sempre. Por mais que os nossos governantes, seja em qualquer esfera, tenham agido incorretamente diante dessa pandemia, isso não foi só aqui no Brasil, foi no mundo inteiro, transformaram a crise numa disputa política. Está chegando o tempo em que a sensatez dá lugar à cobiça, em que a compaixão dá lugar à falta de misericórdia. Quando as mortes começam a ameaçar quem está próximo, as ideologias e o fanatismo são deixados de lado. E nós passamos a agir para preservar a nossa vida e a vida daqueles que nós amamos. O cativeiro que você tem enfrentado hoje, receba isso em nome de Jesus, seja em qualquer área da sua vida, dará lugar à liberdade. Nós veremos o sol nascer de novo. Nós teremos dias melhores, em nome de Jesus. Eu creio, meu irmão. Eu creio nisso. E eu quero que você receba essa esperança aí no seu coração. Tem sido dias pelejados, dias difíceis. Eu sei, mas se você está vivo, está alimentado, está saudável, ainda é motivo de você glorificar a Deus. Vai haver um novo dia, um novo tempo. Mas uma coisa eu quero declarar para você. Existe um tempo de Deus para que isso se cumpra. E enquanto nós estivermos convivendo com essa doença, nós temos que ser prudentes. A Bíblia fala muito de uma doença chamada lepra. Você já leu isso em algum lugar, você já escutou isso em algum lugar. Jesus curou um leproso. E na Bíblia, toda pessoa que fosse diagnosticada com lepra deveria o quê? Se isolar. Porque assim a doença que ele carregava em si não contaminaria outras pessoas. Olha que lição para nós, que lição simples. Quando eu falo aqui, quando eu defendo o isolamento social, não é porque eu estou alinhando a minha mentalidade com o governo A ou B, não. É porque eu estou indo para a Bíblia e vendo que, olha, doença contamina a pessoa. E se for uma doença letal como o coronavírus, em alguns dias ela mata a pessoa. Então a defesa que eles tinham era o isolamento. Se hoje, diante de um quadro em que nós ainda não temos a vacina, embora muitos países já estejam se vacinando,
em uma fase avançada, as armas que nós temos são o isolamento, são o uso de máscaras, a higienização das nossas mãos. Então, tome posse dessas armas. Ah, pastor, eu preciso sair para ganhar dinheiro. Se não tem outro jeito, meu irmão, vai. Mas se lembre de se prevenir. Porque imagina você trazer essa doença para dentro da sua casa. Não há dinheiro que compense a perda de uma vida. CNPJ pode falir aí, pode quebrar. Vida não volta. Vida não volta. Não há dinheiro que compense a perda de uma vida.